Olá, essa aula a gente vai falar sobre os métodos sorológicos de fase sólida, onde se utiliza os reagentes presos em uma fase sólida, que seria o fundo de um tubo ou o fundo de uma placa, de uma microplaca. Os dois principais ensaios que a gente vai abordar são o radioimunoensaio e o ensaio de imunoabsorção por ligação enzimática, mais conhecido como ELISA, e a variação dele que usa ao invés da enzima, a fluorescência, que é o ELF. São testes muito usados no diagnóstico clínico, especialmente o ELISA, e são bastante sensíveis, têm boa especificidade também, e podem dosar tanto o antígeno quanto o anticorpo. Bem, o radioimunoensaio, ele é um ensaio em que a gente utiliza acoplado ao antígeno ou ao anticorpo, né, um radioisótopo. Então, uma molécula como trício, iodo radioativo 131, 125. E esses radioisótopos, eles são, como são radioativos, eles são instáveis e emitem partículas que podem ser detectadas por um cintilador, que é esse equipamento aqui. Então, como é que funciona esse ensaio? Esse ensaio pode ser feito para detectar um antígeno. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma amostra no fundo de um tubo. Essa amostra tem que estar solúvel. Se nessa amostra houver antígeno, o antígeno vai aderir a esse tubo. Geralmente são tubos ou microplacas tratadas para terem alta afinidade a proteínas. Após essa incubação, você lava esse tubo ou esse poço e insere uma substância de bloqueio, um tampão de bloqueio, que é um tampão que possui proteínas inertes que vão se ligar nas regiões do tubo onde não tiver antígeno ligado. Então, eles vão se ligar aqui nessas regiões, impedindo interações inespecíficas com os anticorpos que vão vir a seguir. Então, quando esses anticorpos vierem, só vai sobrar para interagir, né, o antígeno que está no fundo está preso em algumas regiões lá da placa ou do poço. Esses anticorpos, então, vão ser anticorpos marcados com radioisótopo. Alguns, se houver antígeno, então esses anticorpos podem se ligar. Você vai lavar, então, para eliminar os anticorpos que não se ligaram aos antígenos. E aí depois você vai levar essa sua amostra, esse tubo, a um cintilador para detectar a radiação. A modalidade mais utilizada desse radioimunoensaio para o diagnóstico é o radioimunoensaio competitivo. Nesse caso, ele é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. O que a gente faz é que a gente coloca no fundo do poço o anticorpo, e muitas vezes em kits de diagnóstico os poços já vêm com os anticorpos presos nos pocinhos. A gente chama até de que eles são sensibilizados com esse anticorpo. Então, quando vocês virem sensibilizado é porque já tem anticorpo preso lá no fundo da placa. E aí você bota a sua amostra. Nesse caso, a gente está procurando o antígeno, que é uma parte do vírus da hepatite B, que pode ser o antígeno HBS, por exemplo, que é comumente utilizado para esse ensaio. Se na amostra tiver o antígeno vai se ligar a esse anticorpo que está preso na placa. Junto com o antígeno do paciente, com a amostra do paciente, você coloca também um antígeno que vem com o kit, que é um antígeno recombinante, que é acoplado a um radioisótopo. Esse antígeno é idêntico ao HBS, que poderia estar presente na amostra, e ele vai competir, então, pelos sítios de ligação desses anticorpos que estão presos na placa. E você vai lavar para tirar o excesso, aquilo que não se ligou. Quando você tem na amostra do paciente o antígeno, a quantidade de antígenos com radioisótopo que vai ter na placa vai ser bastante pequena. Quando você na amostra de um paciente não tem o antígeno, então você vai ter uma alta ligação dos antígenos radioativos e a radiação vai ser mais intensa. Então, nesse caso aqui, esse aqui seria o poço que daria o resultado de maior radiação, e esse aqui seria aquele poço que daria o resultado de menor radiação, e nesse caso do radioimunoensaio competitivo, quanto menor a radiação, maior a quantidade de antígeno. Então, essa é a modalidade mais utilizada na clínica.
Apesar dos radiomonoensaios terem altíssima sensibilidade e especificidade, serem ensaios muito bons para detectar antígenos e anticorpos, eles permitem que você faça acompanhamento da doença, pode ser um ensaio qualitativo ou quantitativo, então se você usar uma curva padrão, né, uma quantidade conhecida de antígenos acoplados ao radioisótopo e fizer vários poços com quantidades conhecidas, a radiação que você vai obter através da leitura do cintilador, você vai poder relacionar com a quantidade de antígeno que tem ali e você vai poder, então, fazer um cálculo para determinar a quantidade de antígeno que tem na sua amostra. Então, dessa forma, pode ser quantitativo. Mas esse radiomonoensaio, ele tem sido mais abandonado, né, por conta de se utilizar isótopos radioativos, que são perigosos e você precisa ter um pessoal especializado, as pessoas têm que ser treinadas anualmente para utilizar material radioativo, para descartar o material radioativo. O descarte do material radioativo é extremamente caro, você tem que ter um ambiente preparado para isso, você tem que ter uma sala, ou pelo menos uma parte da sala, isolada só para a utilização de radiação. E qualquer acidente é realmente muito preocupante, muito grave. Então, esse ensaio ele começou a ser um pouco mais abandonado, vamos dizer assim, ou trocado pelo ensaio que a gente vai estudar a seguir, que é o ELISA. O ELISA, na verdade, ele é uma adaptação do radiomonoensaio, onde ao invés de você utilizar o reagente mobilizado, quer dizer, você usa o reagente mobilizado como o outro, né, mas ao invés de você utilizar o anticorpo conjugado a um radioisótopo, você usa o anticorpo conjugado a uma enzima. Ou você usa um anticorpo conjugado a uma proteína, depois você coloca a enzima e você permite a amplificação da resposta por terem várias enzimas acopladas àquele anticorpo. Então, ELISA, dessa forma, a gente pode fazer vários tipos de ELISA, a gente pode aumentar a especificidade, porque o sinal do ELISA é menor do que o sinal do radiomonoensaio. E por isso, às vezes, é menos sensível do que o radiomonoensaio. Mas você pode alterar esse ensaio do ELISA, aumentando a sensibilidade, se você for aumentando o número de etapas, né? Então você pode colocar um anticorpo que reconheceu o antígeno, depois você pode colocar um anti-anticorpo, e aí esse anti-anticorpo pode se ligar em vários anticorpos e amplificar a reação. Ou você pode utilizar um anticorpo que seja acoplado à biotina, e a biotina se liga a diversas enzimas acopladas à streptavidina, e você assim também consegue amplificar a reação. Então foram feitas algumas alterações no ensaio para que ele pudesse ter uma sensibilidade tão boa quanto o radiomonoensaio. Então basicamente o que a gente faz, a gente utiliza essas microplacas de fundo chato, né? Essas microplacas, elas geralmente têm 96 poços, a gente pode usar até umas que são tem poços menores, que carregam até 384 poços. A gente pode colocar, por exemplo, o soro do paciente para saber se ele se liga a um antígeno. Então, a gente pode comprar placas já sensibilizadas com antígeno. E a gente colocaria o soro do paciente nesses poços, né? Cada paciente iria para um poço, então a gente poderia utilizar essa placa para diversos pacientes. Além disso, a gente pode fazer uma curva padrão aqui num cantinho ou aqui, utilizando amostras conhecidas. E aí depois a gente pode ler essa reação enzimática colorimétrica. Então essa é a diferença do ELISA, né? Você não vai ver a radiação, você vai ver a cor formada pela atividade da enzima, que consegue degradar um substrato transparente e formar um produto colorido solúvel. Então você lê a reação num leitor de ELISA, que na verdade o equipamento se chama espectrofotômetro, a gente chama comumente de leitor de ELISA, e você pode então avaliar o seu resultado de forma qualitativa ou quantitativa se você tiver uma curva padrão. Então, inicialmente, o que a gente pode fazer é um ELISA direto, por exemplo, é uma das alternativas, normalmente utilizado para detecção de antígeno. Então a gente colocaria a amostra de um paciente, por exemplo, no fundo do poço. Após colocar essa amostra, a gente sempre vai ter que lavar para retirar o antígeno que não se ligou.
A gente tem que sempre bloquear também a placa, então a gente coloca novamente uma solução tampão com proteínas que se liguem à placa e impeçam que esse anticorpo depois se ligue à placa de forma inespecífica. A gente lava esse tampão para tirar esse tampão. Aí a gente vai botar depois o anticorpo acoplado à enzima, ou como eu falei para vocês, a gente pode ter um anticorpo que seja acoplado à biotina, e a biotina vai se acoplar à streptavidina de enzimas, por exemplo. Dessa forma a gente consegue amplificar a reação. Então, de qualquer forma, a gente tem um anticorpo ligado a uma enzima, a gente vai lavar para tirar os anticorpos que não se ligaram na placa, a gente coloca então um substrato incolor, solúvel, e essa enzima tem que ser capaz então de quebrar esse substrato e gerar um produto colorido solúvel. E a gente vai para o espectrofotômetro, lê esse resultado, e o espectrofotômetro vai dar informação em densidade ótica, né? Para que a gente vai avaliar, por exemplo, a concentração de anticorpos numa amostra, a gente vai fazer um ELISA que a gente chama de ELISA indireto. Nesse ensaio, a gente utiliza um antígeno comercial, uma proteína recombinante, no fundo. Por exemplo, poderia ser a própria... Se a gente quiser saber se um paciente tem anticorpos contra o COVID, contra o SARS-CoV-2, por exemplo, a gente pode colocar o antígeno do SARS-CoV-2, um antígeno relevante, que os anticorpos se liguem, né? Então, antígenos, por exemplo, da superfície do vírus, né? A gente lava para retirar os antígenos que não se ligaram, a gente bloqueia, essa etapa não está aqui, mas a gente precisa bloquear essa placa. Nos ensaios de diagnóstico clínico, quando a gente compra um kit no laboratório, já vem a placa com o antígeno e bloqueada. Então você só vai colocar o soro do paciente, lavar para retirar os anticorpos, para retirar as amostras que não se ligaram, né? Então, se o paciente tiver anticorpo que se liga esse antígeno, ele vai se ligar lá no fundo da placa. E depois você vai colocar, então, um anticorpo marcado com uma enzima. E esse anticorpo tem que ser um anticorpo anti-imunoglobulina. Né? Então, ele pode, se a gente estiver procurando IgG, pode ser um anti-IgG. Se a gente estiver procurando IgM, ele pode ser um anti-IgM. A gente lava novamente para retirar todos os anticorpos acoplados à enzima que estão sobressalentes aqui nessa solução. E aí a gente coloca o substrato. E esse substrato vai ser quebrado, gerando um produto colorido, e a gente vai poder ler isso no leitor de ELISA. Então esse seria o ELISA indireto, que pode ser utilizado para detecção de anticorpo. Um outro ensaio de ELISA muito comum é o ELISA sanduíche, que pode ser usado tanto para mensurar antígeno quanto anticorpo. Esse ensaio é um ensaio em que a gente utiliza no fundo da placa um anticorpo de captura, que vai reconhecer o antígeno que vai estar na nossa amostra. A gente novamente lava, bloqueia a placa para impedir que a amostra do paciente se ligue na placa de forma inespecífica. E aí a gente coloca a amostra do paciente. Nessa amostra do paciente, a gente pode estar procurando, como eu falei, ou o antígeno ou o anticorpo. Se tiver presente o reagente que a gente está procurando, ele vai se ligar lá no anticorpo. A gente vai lavar, então, para tirar os reagentes sobressalentes e vai colocar um anticorpo marcado com enzima, conjugado a uma enzima, que também seja específico para o mesmo antígeno. É muito importante a gente observar que esses dois anticorpos aqui, eles não podem ser específicos para o mesmo epítopo. Por quê? Porque senão eles vão competir pela ligação e esse aqui vai acabar não conseguindo se ligar de forma eficiente. Então, é importante que na construção de um kit, né, esses anticorpos sejam feitos escolhidos de forma que eles se liguem em regiões diferentes do antígeno, possibilitando essa ligação que a gente chama de ligação sanduíche, né? Um em cima e outro, um embaixo e outro em cima. Então, posteriormente a gente lava e a gente vai colocar o substrato e se houver então essa ligação aqui, haverá a geração de cor e isso será lido no leitor de ELISA. A gente também pode utilizar um ensaio competitivo. Nesse ensaio competitivo, a gente pode ver aqui a diferença de amostra 1 que tem anticorpos versus a amostra 2 que não tem anticorpo. E no fundo da placa a gente usa o antígeno porque a gente está procurando então o anticorpo na amostra do paciente. Então o fundo da placa tem antígeno, o fundo do poço, né, tem antígeno. Ela já vem com esses antígenos presos e bloqueada, então você vai jogar a amostra do paciente, tanto aqui no poço 1 quanto no poço 2. E aí você vai jogar ao mesmo tempo, sem lavar isso daqui, tem kits que variam, aqui está colocando para lavar, né? Em alguns casos a gente lava, em outros casos a gente não lava. Na minha experiência a gente costuma não lavar e colocar o anticorpo do soro do paciente junto com
o anticorpo conjugado. E esse anticorpo conjugado, ele também reconhece o antígeno. Então, o que vai acontecer é que o anticorpo conjugado à enzima, ele compete com o anticorpo do paciente para ligação ao antígeno. É bastante parecido com aquele radioimunoensaio competitivo que eu falei anteriormente. Então, nesse caso aqui, quando houver anticorpo na amostra, o sinal de cor vai ser muito menor do que quando não houver anticorpo na amostra. E a gente vai ver isso através da densidade óptica avaliada detectada no espectrofotômetro. Bem, existem alguns substratos que a gente pode utilizar. É importante que a gente saiba, quando a gente está montando um kit ou quando a gente está comprando um kit, muitas das vezes o substrato não vem no kit, e aí você tem que comprar o substrato, e ele tem que ser um substrato compatível com a enzima que você está usando. Além disso, o equipamento que você está usando tem que ter as absorbâncias os canais capazes de detectar o produto que o substrato que você está usando, na verdade o produto que vai ser gerado pelo substrato que você está usando. Então a gente tem aqui, os mais comumente utilizados são o TMB, que vai gerar um produto azul, e que a gente lê nas absorbâncias de 370 ou 655 nanômetros. A gente tem o ABTS, que vai gerar um produto verde, lido normalmente na absorbância de 420. E a gente tem o APD, que vai gerar um produto amarelo, que pode ser lido aqui numa absorbância de 492. Então é importante que o consumidor que vai utilizar o kit saiba qual substrato que ele vai utilizar e também se o equipamento dele é capaz de ler com eficiência esse produto. Bem, a maior parte dos kits, eles sugerem que você pare a reação em determinado tempo. Isso porque você precisa parar a enzima, inativar a enzima, para que não seja eliminado o substrato. A gente sempre tem que ter substrato em excesso para que a gente consiga ver o degradê da reação acontecendo, ou seja, quanto mais imunocomplexo, maior a cor. No entanto, se você deixar por muito tempo, essa reação pode saturar em diversos poços e você perde a diferença dos poços. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que essa coluna aqui está completamente transparente ou bastante clara, né? Essas aqui estão com cor mais intensa e a gente vai vendo que há um degradê de cores. Isso porque normalmente a gente utiliza diluições seriadas da amostra, na maior parte das vezes. Então a gente coloca a amostra do paciente 1 aqui, paciente 2 aqui, paciente 3, 4, por aí vai. E a gente dilui essa amostra. Então aqui pode ser 1 para 10, aqui 1 para 100, aqui 1 para 1000, por aí vai. E aí você vai ver, então, sinais bastante que vão sendo reduzidos ao longo das diluições. E quando você coloca o ácido, né, você muda a cor do produto final, mas você não muda a diferença entre os poços. Então você não muda esse degradê. Você vai mudar de azul para amarelo, mas a diferença de densidade ótica entre os poços se mantém. E isso é bastante importante ser testado também para que não ocorra um erro no ensaio. Bem, eu falei para vocês que o ensaio ele pode ser quantitativo, e ele pode ser quantitativo quando a gente utiliza o que a gente chama de curva padrão. Então, para utilizar uma curva padrão, a gente tem que ter sempre um poço que a gente chama de branco, podem ser esses aqui ou podem ser esses aqui. O branco, no caso, por exemplo, do ELISA sanduíche, é aquele em que você vai utilizar o anticorpo de captura no fundo da placa, o anticorpo de detecção, mas não vai ter o antígeno, então não tem amostra de paciente nenhum. Então, o que deveria acontecer nessa situação é que não deveria acontecer nenhuma reação, né? Porque o anticorpo de detecção não pode se ligar ao anticorpo de captura. Caso contrário, você tem uma resposta inespecífica. Então, a gente vai ter que ter um poço que é o poço branco, e a gente tem os poços em que a gente utiliza. Nesse caso, pensando na detecção de um antígeno, a gente utiliza um antígeno conhecido, numa concentração conhecida, então é um antígeno que a gente quer encontrar nas amostras do paciente, mas é um antígeno comercial, você compra, vem junto com o kit isso, e você vai diluir esse antígeno, né, diversas vezes, e você sabe a concentração dele. Então, quando você obtém a densidade ótica no equipamento, você avalia a densidade ótica, você coloca isso num gráfico, cada densidade ótica relativa à concentração específica daquele poço. E aí, dessa forma, você consegue fazer um cálculo onde você consegue determinar na sua amostra qual é a concentração
que tem do antígeno que você está buscando. Bem, então esse ensaio é um ensaio muito utilizado, como eu falei para vocês, é utilizado tanto para detecção de anticorpos quanto para detecção de antígeno. Aqui eu coloquei alguns ensaios que são utilizados para detecção de anticorpos contra diferentes agentes infecciosos. HIV e hepatites é o teste padrão ouro. Então, na triagem, o teste recomendado para HIV é o ELISA, tanto para HIV1 quanto HIV2, para as hepatites também. Lembrando que, como a gente pode ter em cada um desses poços aqui uma amostra diferente, a gente pode fazer diversas amostras ao mesmo tempo. A gente também pode obter placas, por exemplo, no caso da hepatite, que a gente precisa ter a identificação de antígenos diferentes, anticorpos diferentes, a gente pode ter placas que detectem IgM, placas que detectam IgG, placas que detectam um antígeno, placas que detectem outro antígeno, ou até poços, né, que detectem antígenos separados. Então você pode, por exemplo, fazer a leitura de um paciente numa placa só, detectando antígenos diferentes e anticorpos diferentes, tá? Bom, também pode ser utilizado para detecção de anticorpos contra a rubéola, sarampo, toxoplasmose, sífilis. Há diversos kits em validação para a detecção de SARS-CoV-2, por exemplo. E tem muitos kits comerciais já validados, não para SARS-CoV-2, mas para essas outras doenças que são usados comumente aqui no Brasil. Aqui é um deles que é utilizado para detecção de HIV1 e 2, e aí que a gente pode ver que ele detecta tanto o anticorpo quanto o antígeno, certo? Ok, a gente também pode ter, como eu falei, testes de detecção de antígeno. Isso pode valer tanto para HIV, hepatite B. A gente pode fazer detecção de rotavírus nas fezes dos pacientes. Então, as amostras também podem variar. A gente comumente fala sobre detecção de amostras no soro, mas a gente pode detectar amostras no líquor, a gente pode detectar amostras nas fezes, a gente pode detectar amostras, por exemplo, de suaves coletados na nasofaringe, da garganta. A gente pode fazer detecção de vírus respiratório sincicial, cápsulas de Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza. A gente pode procurar a toxina da Shigella, por exemplo, toxinas do Clostridium difficile em amostras de fezes. Procurar por antígenos da clamídia em amostras do endosservice, por exemplo. Procurar antígenos específicos de amebas, de giardia, de demais parasitos, por exemplo, que podem ser encontrados em amostras de fezes. Esses aqui, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, são micro-organismos que podem ser encontrados em lavado broncoalveolar e em amostras nasofaringe. Então, essas amostras também podem ser utilizadas no ELISA. E aqui tem só a demonstração de como seria um ELISA sanduíche para a proteína P24 do HIV1, utilizando um anticorpo acoplado àquilo que eu chamei de biotina, né, que é uma substância que se liga a uma outra substância chamada streptavidina e amplifica a reação, porque a biotina vai se ligar em 4 streptavidinas, então ela amplifica, então cada biotina acoplada ao anticorpo vai se ligar a 4 streptavidinas, levando a 4 enzimas presas a ela aqui, e a gente pode recobrir grande parte do anticorpo com essa biotina. Então a gente amplifica bastante o sinal da resposta, permitindo que a gente consiga encontrar pequenas concentrações de antígeno nas amostras. A gente também pode utilizar isso para procurar IgE, quando a gente está procurando o diagnóstico de alergias específicas, utilizando, por exemplo, como antígenos alérgenos relevantes, como proteínas do pelo de animais, proteínas do ácaro, por exemplo. E esse ensaio, o ensaio do ELISA, ele tem alta sensibilidade e especificidade, ele permite quantificação de antígeno e anticorpo, permite acompanhamento de doença, você pode avaliar ao longo do tempo se a pessoa vai ter redução da presença do antígeno ou da presença do anticorpo, pode ser qualitativo ou quantitativo, e como desvantagens a gente tem possibilidade de reações cruzadas, porque não é possível a gente distinguir a qual antígeno o anticorpo reagiu numa microplaca, então é muito importante que a gente conheça bem as possibilidades de reação cruzada. Isso é muito importante em casos de infecção por flavivírus, por exemplo, onde a gente sabe que os anticorpos do paciente contra a dengue podem acabar se ligando a
a proteínas da Zika, ou anticorpos da Zika podem se ligar à proteína da dengue, anticorpos da febre amarela podem se ligar à proteína da dengue. Então, esse tipo de reação cruzada pode acontecer. É importante você conhecer, então, o histórico do paciente. A técnica não é extremamente simples, mas é uma técnica relativamente simples, dependendo do kit. Ela pode necessitar de um certo tempo, isso também depende do kit. Algumas são feitas em 2 dias, outras em 3 dias, outras em 1 dia. E necessita de mão de obra especializada, especialmente para interpretar erros que podem acontecer ao longo do caminho, né? Então é importante que a pessoa entenda bastante o kit, entenda da doença também, para saber como mudar, o que fazer quando ocorre algum problema. Bem, existe uma variação desse ensaio, que é a utilização de anticorpos que não são conjugados à enzima, mas que são conjugados a uma substância fluorescente. E essa variação é chamada de ELFIA. Essa variação ela permite um aumento da sensibilidade do ensaio, porque a detecção de fluorescência é muito mais sensível, geralmente, do que a detecção da resposta colorimétrica. Existem alguns substratos que podem ser utilizados nesse caso, e esses ensaios eles estão bastante associados ao equipamento da Biomerria chamado VIDAS. Então, esse equipamento é um fluorímetro, vamos dizer assim, que detecta a fluorescência em cada uma das amostras, e ele também pode automatizar o ensaio, fazendo com que grande parte da reação não seja realizada fora do equipamento, então a maior parte do ensaio é feito dentro do equipamento. E existem diversos kits para essa técnica, como contra a detecção de HIV, a detecção de hepatite, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, clamídia, algumas cepas específicas de E. coli, por exemplo. E existem ainda alguns ensaios ainda mais elaborados, que são chamados de ELFIA-DUO, onde a gente consegue detectar até anticorpos específicos contra 2 antígenos diferentes no mesmo pulso. Isso utilizando anticorpos que são conjugados a fluorescências diferentes. Então isso é uma inovação, vamos dizer assim, nesse tipo de diagnóstico, que melhorou e aumentou bastante a sensibilidade em diversos kits. Então a vantagem, né, que apresenta maior sensibilidade, ela é mais dinâmica, o teste ocorre dentro de um sistema fechado, então evita riscos de contaminação, mas os reagentes são mais caros, o equipamento em si é mais caro, e por ser um teste muito sensível, a gente tem que tomar muito cuidado com a possibilidade de falsos positivos. E depende também de equipamento é um equipamento diferente do espectrofotômetro, é um equipamento que lê a fluorescência, né? E de pessoal especializado para a realização desse ensaio. Então é isso que eu queria falar com vocês sobre esses ensaios, o Radiomonicide, o ELISA e o ELFIA. Eu vou colocar também no site, no AVA, um protocolo de utilização do ELISA, um protocolo padrão. Eu gostaria que vocês estudassem esse protocolo como uma aula prática. Ok, até mais.